Prezados alunos, bem-vindos à quarta aula de Arquitetura de Computadores. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sônia Beatriz de Oliveira e Silva Maia. Trabalharemos a disciplina de Arquitetura de Computadores. Solicito que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O objetivo da nossa aula é estudar a atualização dos componentes internos dos microcomputadores. Nós vamos ver também os processadores da Intel, a arquitetura de 32 bits dos processadores Intel. Vamos também ver a arquitetura de 64 bits dos processadores Intel, os processadores AMD, a arquitetura de 32 bits dos processadores AMD, a arquitetura de 64 bits dos processadores AMD, os componentes e a estrutura da placa-mãe. Veremos também os barramentos e slots de expansão, o barramento ISA, o barramento PCI, o barramento AGP, o barramento PCI Express, o chipset. Também veremos os sockets com os processadores, os sockets de memória, os conectores internos, os conectores de fonte de alimentação, os conectores IDE e SATA. Veremos também os conectores USB, os conectores do painel frontal, os conectores do painel traseiro, as memórias DDR e SDRAM, a memória flash, o disco rígido e armazenamento, o disco rígido IDE, disco rígido SATA e as unidades de leitura e gravação ótica. Vamos começar a nossa aula estudando a atualização dos componentes internos dos microcomputadores. Na aula anterior, tivemos uma visão geral da composição e funcionamento do hardware do computador. Nesta aula, veremos o tópico de atualização sobre os principais componentes que formam o computador, enfocando as novas tecnologias e tendências atuais. O desenvolvimento dos computadores tem sido muito veloz. Segundo a lei de Moore, a capacidade de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses, enquanto os custos permaneceriam constantes. Até os primeiros anos do século XXI, isso era verdadeiro, era válido, mas não se sabe se, com o desenvolvimento tecnológico atual, conseguir-se-á manter tais parâmetros. A lei de Moore refere-se a uma afirmação feita em abril de 1965 por Gordon Moore, fundador da Intel, uma das maiores fabricantes de processadores do mundo. Agora, vamos estudar sobre os processadores Intel. A família de processadores Intel é realmente muito extensa. Começa desde a era dos microprocessadores 4004 até os mais modernos processadores, como o Corel 2 Quad, lançados em 2008 para a linha de computadores domésticos, e também o processador Xeon para a linha de servidores.
Estudaremos agora a arquitetura de 32 bits dos processadores Intel. Desde o lançamento da terceira geração dos processadores, o 80386, em 1986, a maioria dos processadores para computadores desktop possuía essa arquitetura. Desde então, todos os programas de computador e os principais sistemas operacionais possuem versão para processadores de 32 bits. Veremos agora a arquitetura de 64 bits dos processadores Intel. Em meados de 2004, a Intel introduziu um novo conceito denominado EMT64, segundo o qual os processadores passaram a trabalhar com instruções de 64 bits. Com essa nova tecnologia, os programas de computadores, principalmente os sistemas operacionais, puderam executar blocos de instruções maiores em menor unidade de tempo. EMT64 é a tecnologia de memória estendida de 64 bits. Tecnologia de 64 bits que a Intel lançou para concorrer com a tecnologia de 64 bits usada pelos processadores Athlon 64 e Opteron da AMD. Atualmente, a maioria dos processadores que equipam os computadores desktops e os servidores possuem tecnologia de 64 bits e também são compatíveis com tecnologias de 32 bits. Dando sequência ao nosso conteúdo, vamos estudar agora os processadores AMD. A AMD também é uma empresa fabricante de circuitos integrados, especialmente processadores. Seus produtos concorrem diretamente com os processadores fabricados pela Intel. Tornou-se conhecida por sua linha de processadores x86, x86/64, o K5, o K6-2, o K6-3, o Athlon, o Duron, Sempron, o Athlon 64, com arquitetura de 64 bits, o Opteron para servidores e o Turion 64 para notebooks. A arquitetura de 32 bits dos processadores da AMD. A AMD, assim como a Intel, desenvolve seus processadores baseados numa arquitetura, pois eles precisam rodar praticamente os mesmos sistemas operacionais e softwares, uma vez que são concorrentes. Vamos ver agora a arquitetura de 64 bits dos processadores AMD. A plataforma de soquete A, que é o soquete 462, foi descontinuada e deu vez a novas plataformas de soquetes, com os encapsulamentos 754, 940, 939 e atualmente a AMD2+. Agora, vamos estudar os componentes e estruturas da placa-mãe. Como já comentamos, as placas tudo on-board ou tudo integrado enfrentavam certo preconceito, mas com o advento do padrão ATX, este tipo de placa passou a ter a preferência do consumidor, devido à sua excelência, devido à sua excelente relação custo versus benefício. Apesar disso,
Elas ainda possuem os chamados slots de expansão, que são encaixes onde é possível inserir os mais diversos tipos de placas. Vamos ver agora um exemplo de painel ATX frontal de uma placa-mãe tudo on-board. Os barramentos. Vamos ver agora os barramentos e slots de expansão. Os barramentos, eles são utilizados para interligar os diferentes componentes internos da placa-mãe e também permitir conectar as placas de expansão, como fax, modem ou placas de rede. Assim como os demais componentes, os barramentos evoluíram de forma expressiva durante as últimas décadas, passando do ISA e das portas seriais aos slots PCI Express e portas USB 2.0 que utilizamos atualmente. Falaremos agora sobre o barramento ISA. O primeiro tipo de barramento foi o ISA, inicialmente lançado na versão de 8 bits. Rapidamente evoluiu para o padrão de 16 bits. Veremos agora o barramento PCI. O barramento PCI, componentes periféricos interconectados, funciona a uma taxa nativa de 36 MHz, o que resulta numa taxa de comunicação com o chipset de 133 MB por segundo. O surgimento de novos barramentos nas placas-mães, usando frequências cada vez maiores, está tornando o barramento PCI obsoleto. Veremos agora o barramento AGP. O padrão AGP foi desenvolvido com a ideia de ser um barramento rápido, mas específico para o uso das placas de vídeo 3D de alto desempenho, não podendo ser utilizado com outras placas de expansão, como placas de som ou placas de modem. Operando a 66 MHz, permite uma taxa de transferência teórica de 66 MB por segundo. No próximo slide, nós vamos ver um exemplo de 3 slots PCI branco e um slot AGP marrom. Vamos ver agora o barramento PCI Express. O barramento PCI Express, também chamado de PCI-E, é um barramento que utiliza a transmissão serial em seus circuitos, diminuindo possíveis interferências entre vias de dados. Como é um barramento de alta velocidade, está substituindo os barramentos PCI e o barramento AGP. No próximo slide, nós vamos ver os slots PCI Express. Nós temos o preto da parte esquerda da figura. Vamos ver agora o chipset. Um chipset é constituído por um grupo de circuitos integrados ou chips projetados para trabalhar em conjunto e que são geralmente comercializados como um produto único. O chipset é um dos principais componentes lógicos de uma placa-mãe, dividindo-se entre ponte norte, controlador de memória de alta velocidade, e ponte sul, controlador de periféricos de baixa velocidade. Esta figura ela mostra o esquema de um chipset,
são visualizadas as duas pontes, a ponte norte e a ponte sul, e a ligação entre essas pontes, normalmente denominada PCI, Braille. Observando os dispositivos ligados a elas, vemos que na ponte sul estão os dispositivos de baixa velocidade, como a USB, o barramento ISA, e o barramento PCI e discos IDE. Na ponte norte temos o barramento AGP e agora também o PCI Express, controladores de acesso à memória e à unidade central de processamento, que trabalham em alta velocidade. Vamos ver agora os soquetes com os processadores. As placas-mãe que equipam os computadores possuem uma série de contatos e encaixes. Um deles é o soquete do processador. Nós precisamos utilizar uma placa-mãe que tenha soquete compatível com o processador escolhido. No próximo slide, nós vamos ver exemplos de soquetes AMD 754, o Intel 775, o Intel 478 e o AMD e o AM2+. Vamos ver agora os soquetes de memória. Basicamente, o soquete de memória é o lugar onde se encaixa a placa de memória. Ela é fabricada de forma que exista um chanfro que evita que seja instalado um módulo de memória de forma errada. No próximo slide, nós vamos ver um exemplo de placa-mãe com soquetes de 184 pinos para a memória DDR1. No próximo slide, vamos apresentar um exemplo de placa-mãe com soquetes 240 pinos, neste caso, para a memória DDR2. Vamos ver agora os conectores internos. As placas-mãe são dotadas de uma série de conectores internos, descritos a seguir. Entretanto, alguns modelos podem conter conexões especiais ou adicionais. Na maioria dos casos, a fabricante fornece um diagrama com todas as conexões que poderão ser feitas na placa-mãe. Assim, como existem grandes variedades de conexões, faz-se necessário consultar o manual para ter certeza das conexões possíveis. Vamos ver agora os conectores de fonte de alimentação. A fonte é a responsável por converter os 110 ou 220 volts da rede elétrica para os 12, 5 e 3.3 volts fornecidos nas diferentes saídas, além de filtrar a corrente e atenuar picos de tensão. As fontes atuais são capazes de fornecer 350, 450, 600 ou até mesmo 1000 watts. A capacidade da fonte precisa ser dimensionada de acordo com o computador a ser montado. Vamos ver agora os conectores IDE e SATA. As placas-mães atuais vêm com apenas um conector IDE. Entretanto, é comum você encontrar modelos que são equipados com 2 conectores IDE. Cada conector IDE pode conter até 2 unidades IDE.
para discos rígidos, gravadores, drives, entre outros. Assim, se uma placa-mãe possui 2 conectores IDE, ela pode comportar até 4 unidades IDE, entre HDs e gravadores de CD e DVD. Vamos ver agora os conectores USB. O USB é o barramento externo mais usado atualmente. O que torna o USB tão popular é a sua flexibilidade. Além de ser usado para a conexão de todo tipo de dispositivos, ele fornece uma pequena quantidade de energia, permitindo que os conectores USB sejam usados também por carregadores, luzes, entre outros. As placas-mãe atualmente são equipadas com até 4 portas USB externas e 4 portas USB internas. Vamos ver agora os conectores do painel frontal. O gabinete do computador possui uma série de conectores na parte frontal. Esses conectores controlam a ação do usuário em casos de ligar, desligar e resetar o computador, ou mostram o funcionamento do computador, como painéis que medem a temperatura, a rotação dos ventiladores, entre outros. Veremos agora os conectores do painel traseiro. O painel traseiro da placa-mãe fornece os principais conectores responsáveis pela conexão com o mundo externo. Alguns deles são as portas de teclado e mouse, as portas, que são as portas PS2, as portas paralela, porta serial, as portas USB, a porta VGA para ligação com monitores quando a placa-mãe possui placa de vídeo integrada, conector também para a rede, para usar o computador numa rede local ou também para acessar a internet, conectores de áudio, então nós temos conectores de áudio, nós vamos ter a entrada e saída e o microfone nesse conector de áudio. Vamos ver agora as memórias DDR SDRAM 200, 266, 333 e 400 MHz. Costumam ser chamados apenas de DDR ou DDR1. Essas memórias alcançam taxas de transferências com o chipset 2 vezes maior que as antecessoras, as SDR, que são memórias simples de taxa de dados. Daí o nome DDR, que é a dupla taxa de dados. Vamos ver agora a memória flash. Diferentemente da memória RAM e também das memórias SRAM, a memória flash permite armazenar dados por longos períodos, sem precisar de alimentação elétrica. Nós vamos no próximo slide, nós temos um exemplo de memória flash utilizada em um drive, em um flash drive USB, que é o pendrive. Vamos falar agora sobre o disco rígido e armazenamento. Hoje em dia, os HDs já ultrapassaram a marca de 1 TB. Utilizam gravação perpendicular e interfaces SATA 2. São muito mais rápidos que os modelos antigos e também mais baratos. Mesmo com o barateamento das memórias flash, os HDs continuam imbatíveis para armazenamento de grandes quantidades de dados. O disco rígido IDE.
Os discos rígidos IDE, cuja fabricação está sendo descontinuada, utilizam uma interface com a placa-mãe de 40 pinos. Com isso, se faz necessário o uso de um cabo flat, com muitas vias de transmissão. Veremos agora o disco rígido SATA. Os discos SATA possuem interface de conexão muito mais simples, permitem taxas de até 3 GB no padrão SATA 2. Como a interface de conexão com a placa-mãe é serial, não existe o problema de interferências eletromagnéticas entre os pares. Assim, pode-se atingir altas taxas de transmissão para o circuito da placa-mãe. Veremos agora as unidades de leitura e gravação ótica. Muito utilizadas pela multimídia, as unidades óticas são excelentes opções quando se trata de volumes de dados maiores, que precisam ser carregados no meio físico mais confiável. Pendrives podem conter grandes volumes de dados. Entretanto, há problemas com a sua confiabilidade e não são comparativamente tão baratos. Essa lacuna é preenchida pelas unidades óticas de gravação de CD e DVD. A nossa aula de arquitetura de computadores termina aqui. Espero que tenham assimilado todo o conteúdo proposto. Peço que vocês revejam este vídeo quantas vezes forem necessárias, para assim fixar o conteúdo da aula de hoje. Participem do fórum seguindo as instruções das atividades lá solicitadas. Desejo a todos um bom estudo. Obrigada.